Bem-vindos, amigos sportinguistas. O ambiente está a ferver em Alvalade. Arbitragem polémica, um possível corte de relações com o Porto, uma nova baixa grave no plantel e mais um empate frustrante que pode ser decisivo na luta pelo título. O Sporting está num momento crucial da temporada e os próximos dias podem definir o rumo da equipa. Agora, começamos pela primeira grande notícia. O Sporting saiu de mais um jogo com um sabor amargo, depois de empatar a 2 bolas frente ao AVS. Mas Rui Borges não se calou. O treinador leonino apontou o dedo à arbitragem e deixou um aviso sobre o que tem acontecido nos jogos do Sporting. As equipas não criam nada e, de repente, entram no jogo de formas estranhas, surreais. Não queria falar muito, mas basta ver o que tem acontecido. O VAR tem estado muito atento aos jogos do Sporting. Só peço o mesmo critério para todos. Atirou Rui Borges, visivelmente irritado. A expulsão de Ousmane Diomande foi um dos momentos que mais revoltou os adeptos e Rui Borges não escondeu a frustração. Os árbitros têm direito a errar, mas só quero que haja o mesmo critério em todos os jogos. Não peço mais nada. Com este empate, o Sporting volta a perder pontos importantes e vê a luta pelo título complicar-se ainda mais. O Sporting está a ser vítima de arbitragens injustas ou deve focar-se em melhorar o seu jogo? O clima entre Sporting e Porto está mais tenso do que nunca. Após as declarações explosivas de Frederico Varandas, os Dragões estão a ponderar cortar relações institucionais com o Sporting, numa decisão que pode marcar o futebol português nos próximos tempos. A polémica começou com a entrevista concedida pelo presidente leonino, onde Varandas explicou a razão pela qual o clube não prestou condolências pelo falecimento de Jorge Nuno Pinto da Costa. Se a instituição Sporting não se revê em quem prejudicou o clube, a indústria do futebol e os nossos valores, seria hipocrisia mudar só porque essa pessoa morreu. Afirmou Varandas, sem papas na língua. Estas palavras caíram muito mal no Porto, e segundo informações avançadas pelo jornal A Bola, André Vilas-Boas e a direção azul e branca estão a considerar romper totalmente as relações institucionais com os Leões. O mal-estar entre os dois clubes já vinha de trás, mas esta nova controvérsia veio agravar ainda mais a relação. No Norte, as acusações do Sporting sobre arbitragens e o silêncio perante Pinto da Costa foram vistos como inaceitáveis. O corte de relações ainda não é oficial, mas está em cima da mesa. Se o Porto avançar mesmo com esta decisão, o Sporting verá complicadas algumas questões institucionais, desde a forma como os clubes negociam entre si até possíveis colaborações futuras. Além disso, o ambiente já escaldante entre os dois emblemas pode tornar-se ainda mais intenso dentro de campo. A rivalidade entre Leões e Dragões já era feroz, mas agora pode atingir um nível sem precedentes. Os adeptos leoninos, por outro lado, veem esta possível ruptura como um reflexo das duras posições que o Sporting tem tomado em relação à justiça no futebol português. Para muitos, Varandas apenas demonstrou coerência, mantendo a postura firme que sempre defendeu. Enquanto alguns apoiam a atitude de Varandas, outros questionam se estas declarações podem prejudicar o Sporting a longo prazo. Nos programas desportivos, o tema tem dominado o debate. Alguns comentadores acreditam que o Sporting está a isolar-se, enquanto outros defendem que esta posição firme pode fortalecer a identidade do clube. Com esta guerra aberta, é cada vez mais claro que a relação entre Porto e Sporting nunca mais será a mesma. Sportinguistas, o que acham? Varandas fez bem em manter a sua posição ou deveria ter adotado um discurso mais diplomático? O corte de relações pode prejudicar o Sporting ou isso não terá impacto real? Como será o próximo jogo entre Porto e Sporting depois desta polémica? Deixem a vossa opinião nos comentários. O Sporting voltou a deixar escapar pontos, desta vez frente ao AVS, num jogo que parecia controlado, mas que acabou com um empate a 2 bolas. São já 3 jogos seguidos sem vencer e a pressão aumenta sobre Rui Borges e os seus jogadores. O jogo começou bem para os Leões, que chegaram rapidamente a uma vantagem de 2-0. No entanto, na segunda parte, tudo mudou. O AVS cresceu, conseguiu reduzir através de um penalti contestado e acabou por chegar ao empate nos minutos finais, beneficiando da superioridade numérica após a expulsão de Ousmane Diomande. Gonçalo Inácio, um dos capitães de equipa, reconheceu a frustração do grupo, mas garantiu que a equipa não vai desistir da luta pelo título. Mantemos a confiança toda, vamos continuar a lutar. Agora é foco no próximo jogo. O discurso do Central mostra a determinação do grupo, mas a verdade é que os adeptos começam a ficar impacientes. Depois de liderar o campeonato, o Sporting vê agora os rivais aproximarem-se perigosamente e cada ponto perdido pode ser fatal.
Os últimos jogos deixaram algumas questões no ar. O Sporting tem sentido dificuldades para manter o controle dos encontros, principalmente na segunda parte. A expulsão de Diomande complicou a tarefa frente ao AVS, mas os Leões já tinham mostrado fragilidades antes disso. Rui Borges terá de encontrar soluções rapidamente, pois o calendário não dá tréguas. Com uma defesa instável, um meio-campo desfalcado pela ausência de Daniel Bragança e um ataque que depende da condição física de Víctor Gyökeres, as próximas semanas serão decisivas. O treinador, no entanto, mantém a confiança na equipa. Temos de ser fortes mentalmente e lutar contra tudo isso. É normal que mexa com a malta, mas temos de seguir o nosso caminho. O Sporting entra agora numa fase crítica da época. A equipa precisa urgentemente de voltar às vitórias, não só para recuperar pontos na tabela, mas também para afastar a pressão crescente dos adeptos e da comunicação social. Se Rui Borges não encontrar rapidamente soluções, a luta pelo título pode ficar seriamente comprometida. As opiniões entre os sportinguistas dividem-se. Há quem acredite que a equipa precisa de ajustes táticos, enquanto outros defendem que as lesões e arbitragens duvidosas têm sido os principais obstáculos. O que é certo é que a margem de erro está a desaparecer e o Sporting precisa de reagir imediatamente. Será que a equipa tem capacidade para recuperar e voltar à liderança do campeonato? Depois de semanas turbulentas, com polémicas dentro e fora de campo, o Sporting entra numa fase decisiva da temporada. Arbitragem contestada, um corte de relações iminente com o Porto, uma nova lesão grave no plantel e uma série de resultados negativos colocam o clube num ponto de viragem. Agora, a grande questão é: o Sporting tem força para dar a volta por cima e continuar a lutar pelo título, ou está prestes a perder o rumo da temporada? A equipa precisa de recuperar a confiança e a mentalidade vencedora. 3 jogos seguidos sem vencer e a aproximação dos rivais aumentam a pressão. A resposta tem de ser imediata para evitar um colapso psicológico no plantel. As lesões continuam a ser um problema sério. A ausência de Daniel Bragança junta-se às baixas de jogadores fundamentais como Jenny Catamo, João Simões, Sendjuste, Morten Julmand, Nuno Santos e Pote. Rui Borges terá de encontrar soluções dentro do plantel e compensar estas ausências. O setor defensivo tem mostrado fragilidades e a equipa tem sentido dificuldades em segurar vantagens. Sofrer golos nos momentos decisivos tem custado pontos e a expulsão de Diomande contra o AVS apenas expôs ainda mais esta questão. Com um calendário exigente pela frente, Rui Borges precisa de decidir se mantém os principais jogadores em campo, arriscando o desgaste físico, ou se aposta na rotação do plantel, tentando equilibrar a equipa para o que resta da temporada. Os próximos jogos serão fundamentais para perceber o que o Sporting ainda pode alcançar nesta temporada. Voltar às vitórias é obrigatório para manter a equipa na luta pelo título e afastar a pressão dos adeptos e da comunicação social. Com a rivalidade com o Porto a atingir um novo nível de tensão, o ambiente nos bastidores também será determinante para o que resta da época. A equipa não pode deixar que os problemas externos afetem o desempenho dentro de campo. A confiança dos adeptos foi abalada pelos últimos acontecimentos. O Sporting parecia imbatível, mas agora surgem dúvidas sobre a capacidade de resposta num momento de crise. A questão que fica no ar é simples: o Sporting tem força para dar a volta ou está à beira de um colapso? Comenta agora a tua opinião. O que precisa de mudar para o Sporting voltar a vencer? O título ainda é uma realidade ou a equipa está a perder o gás? Se queres continuar a acompanhar todas as notícias sobre o Sporting, não te esqueças de deixar o teu like, ativar as notificações e subscrever para não perderes nenhuma atualização.